Agora vamos a... Só falta uma. Qual é, hein? Só falta uma. Qual é? Não? Cossecante hiperbólica. Quem é a cossecante hiperbólica? É 1 sobre o seno hiperbólico. E a função? Se você olhar o seno hiperbólico, qual é o gráfico do seno hiperbólico? Gráfico do seno hiperbólico é isso aqui. Ó, essa derivada, eu estou fazendo essa derivada aonde? No intervalo -1, 0. Tá? Negativo. Entendido? E dá essa função. Então vamos ver aqui, ó. Isso é o gráfico de quem, hein? Hã? Cossecante hiperbólica. Professor, Que é 1 sobre o seno hiperbólico. tem uma derivada que você está definindo, que é muito parecido com as integrais que o senhor fazia usando um triângulo, professor. Certo. Aí agora a gente vai fazer direto, né? Com as... Pode fazer com essas. São duas opções. E é isso que eu poderia usar para demonstrar a fórmula fechada. Mas eu estou indo por outro caminho porque eu já sei sobre o seno hiperbólico, sobre o cosseno hiperbólico e sobre a tangente hiperbólica. Então, se você olhar aqui, ó, a função, questão bem conceitual simples. A função cossecante hiperbólica, que vai de R asterisco em R, porque o contradomínio é R, ela é injetiva, mas não é o quê? Sobrejetiva. O que é que atrapalha a sobrejetividade? O que é? É que o zero não está na imagem. A imagem da função cossecante hiperbólica, a imagem da função cossecante hiperbólica é o R asterisco. Mas isso é resolvido simples. Aí eu crio a função o quê? I cossecante hiperbólica. Então, a função I CSCH, I cossecante hiperbólica, que vai de quê? De R asterisco em R asterisco, dada por I cossecante hiperbólica em quê? Em X igual a quê? Cossecante hiperbólica em X. Qualquer que seja X diferente de zero, aí essa função, ela é... Tá contando o tempo aí, garoto? Injetiva e é... O quê? Sobrejetiva. E se ela é injetiva e ela é sobrejetiva, qual é a conclusão? Ela é bijetiva, então ela é invertível. Aí a literatura chama a inversa dessa função de função arco cossecante hiperbólica. Definição. A função inversa dessa função aí a função inversa da função, que função? A função I, aqui é ICSCH, viu? Da função I cossecante hiperbólica, ICSCH, é denominada função arco cossecante hiperbólica, sendo denotada
denotada por ICSCH. E ela vai de onde para onde? Ela vai de R asterisco em R asterisco. Desculpe. Arc CSCH, tá? E ela vai de arco, cossecante e hiperbólica. E ela vai de R asterisco em R asterisco, tá? E aí vem aquela baboseira de novo, tá? Mas que é útil para as demonstrações. Daí sai o quê? Daí o arco, cossecante hiperbólica. Daí cossecante de x, isto é, o arco, cossecante hiperbólica. Da cossecante hiperbólica de x, isso é x, qualquer que seja x em R asterisco, ou seja, qualquer que seja x diferente de zero. De novo, aí cossecante hiperbólica do arco, cossecante hiperbólica em x, ou seja, a cossecante hiperbólica do arco, cossecante hiperbólica em x, faltou um parênteses, isso é x, qualquer que seja x, diferente de zero. De fato, dados x e y em R asterisco, o y é o arco cossecante hiperbólica de x, se somente se o x é a cossecante hiperbólica de y, tá? Vou botar aqui asterisco, asterisco, asterisco. Ó, dado x diferente de zero, vamos ver o seguinte. 1 sobre x é claramente o quê? Diferente de zero, claro, né? Então, quem é o arco cossecante hiperbólico em x? Qual é o jogo que eu faço aqui? Vocês já estão careca de saber. Qual é? É o quê? É o arco cossecante hiperbólico de quem? 1 sobre 1 sobre x. Só que esse 1 sobre x, tá certo? Lembre que a função seno hiperbólica é invertível, a sua inversa é o arco seno hiperbólico. Então isso aqui é o arco cossecante hiperbólico de quem? De 1 dividido por quê? Pelo seno hiperbólico do arco seno hiperbólico de 1 sobre x. Tá? E se 1 sobre x é diferente de zero, o arco seno hiperbólico de 1 sobre x também é diferente de zero. E vale tudo isso que eu vou fazer aqui. Mas quem é 1 sobre o seno hiperbólico? Cossecante hiperbólica. Então isso aqui fica o quê? O que é que fica lá? Fica igual ao arco cossecante hiperbólica da cossecante hiperbólica do arco seno hiperbólico de 1 sobre x. 1, 2, 3. E quem é isso? Arco cossecante hiperbólica da cossecante hiperbólica de um número diferente de zero. Esse número. É o arco seno hiperbólico de 1 sobre x. Ou seja, foi o que eu demonstrei. O arco cossecante hiperbólica de quem?
de x é o arco seno hiperbólico de 1 sobre x. E isso, qualquer, olha aqui, ó, isso foi demonstrado para qualquer x diferente de 0, tá certo? Daí... Então funciona com os reais diferentes de zero? Qualquer que seja x real diferente, qualquer que seja x diferente de 0. Daí, o assim, tem muito daí já, assim, quem é o arco cossecante hiperbólico de x, em termos do logaritmo natural? É o logaritmo natural de quem? De 1 sobre x mais a raiz quadrada de quê? De 1 sobre x2 mais 1. Estão lembrados? Mostrei para você quem é o arco seno hiperbólico de x. Me lembre aí, quem é? Quem é? O arco seno hiperbólico de x. É o logaritmo natural de quem? De x, mais o quê? Raiz quadrada de quem? x2 mais 1. Qualquer que seja o x real. Então isso aqui vai ficar o quê? Bagou? Vamos usar. Isso aqui. Agora preste atenção. Calma. Já. Então isso aqui, o restante não abriu não. Então isso aqui fica o logaritmo natural de quem? De 1 sobre x mais raiz quadrada, o que é que vai ficar aqui em cima? O que é? x2 mais 1 ou 1 mais x2, dividido por quem? Não, módulo de x. O x pode ser negativo. Raiz quadrada de x2 é o módulo de x. E aqui não tem como eu me desfazer do módulo, tá? Isso aqui, qualquer que seja o quê? X diferente de 0. Agora, essa igualdade aqui, ó, o que é que eu tenho aqui? A composição de duas funções diferenciáveis. A função 1 sobre x é diferenciável, o arco seno hiperbólico é diferenciável, composição de funções diferenciáveis, a regra da cadeia diz que é diferenciável. Então, a função arco cossecante hiperbólica também é diferenciável, tá? Além disso tudo que foi feito, além de tudo isso que foi feito, além disso, você tem que o arco cossecante hiperbólico é o quê? É diferenciável, aí ela é diferenciável mesmo, porque é a composição de duas funções diferenciáveis. E eu estou tirando daqui dessa igualdade. E quem é a derivada do arco cossecante hiperbólico em x? Quem é? É a derivada do arco seno, é a derivada dessa fórmula aqui. Então, qual é a derivada do arco seno hiperbólico em 1 sobre x? Só que lembrar aqui. Quem é a derivada do arco seno hiperbólico no número real x? Quem é? É quanto? Menos 1? Ah, é 1 sobre a raiz quadrada de x2 mais 1. Qualquer que seja o quê? Qualquer que seja o x real. Tá? Então, usando aqui a composição, então fica 1 sobre a raiz quadrada de quê? De 1 sobre x2 mais 1, vezes a derivada de 1 sobre x, que dá quanto? Menos 1 sobre x2. E eu vou fazer isso porque ela é diferenciável. Essa derivada vai ser para todo x o quê? Para todo x diferente de 0. Então, cuidado aí, é para todo x diferente de 0. Então, quanto é que vai dar essa conta?
Como é que vai ficar aqui, ó? Vai ficar 1 mais x2 dividido por x2, então fica raiz quadrada de quê? De 1 mais x2, sobre raiz quadrada de x2, que é o módulo de x, o x pode ser negativo, aí o módulo de x vai lá para cima, esse menos daqui vem para cá, e 1 sobre o x2 é a mesma coisa que 1 sobre o módulo de x ao quadrado. Então como é que fica a simplificação? Fica menos 1 sobre o módulo de x vezes raiz quadrada de 1 mais x2. Qualquer que seja o quê? Qualquer que seja o x diferente de zero. Ou seja, a derivada do arco cossecante hiperbólico em x é menos 1 sobre o módulo de x vezes raiz quadrada de quem? De 1 mais x2. Qualquer que seja x diferente de zero. Daí, eu te pergunto, quem é a integral? Quem é a integral de 1 sobre x vezes raiz quadrada de 1 mais x2? Integral em x. Quem é? Se botar o módulo aqui, se você botar o módulo aqui, você sabe quem é, não sabe? Se botar o módulo aqui, vai ser o arco cossecante hiperbólico. Mas se eu tirar o módulo? Falei uma besteira. Se eu digitar o módulo, vai ser menos isso, né? Vai ser menos o arco cossecante. Isso aqui vai ser menos o arco cossecante hiperbólico de x mais uma constante. Tá certo? E agora vamos tirar o módulo. Tirar o módulo. Tira o módulo. Que é a integral de 1 sobre x vezes raiz quadrada de quanto, hein? 1 mais x2. Integral em x. Quem é? Vai ser menos o arco cossecante hiperbólico módulo de x. Mais uma constante. Por quê? Porque isso é menos o arco cossecante hiperbólico de quem? De x mais uma constante C1. Se o x é maior do que zero. Isso é menos o arco cossecante hiperbólico de quê? De menos x mais C2 se o x for menor do que zero. Deriva isso aqui. Só para ver que dá mesmo, tá? Para ver que dá a função que está lá dentro. Vou fazer aqui. Quem é a derivada dessa função que está aqui dentro? Derivada de menos arc cossecante hiperbólico de quê? De menos x. Vamos pegar para x negativo. Tá certo? O x é negativo. Então isso aqui dá o quê? A derivada do arco cossecante hiperbólico aplicada em menos x. Então quanto é que dá a derivada do arco cossecante hiperbólico aplicada em menos x? Dá menos. Com menos da fórmula fica mais. Então dá só 1 sobre quem? Menos x. Menos x. Eu estou aplicando a derivada do arco cossecante hiperbólico em menos x. Então é 1 menos x vezes raiz quadrada de menos x ao quadrado, que dá x2, mais 1, vezes a derivada de menos x, que dá menos 1. O x no módulo fica... Hã? X não tem módulo do x? Fica menos x, né? O módulo de x dá menos x. Fica módulo de menos x. Só que eu estou pegando, eu vou pegar o x negativo. Só que quem é o módulo de x? Módulo de menos x é o módulo de x. E quem é o módulo de x? Menos x. E quem é menos x ao quadrado? O x ao quadrado. Então, meu amigo, mudou
dá isso aqui, ó. Dá 1 sobre... Ah, é. Porque eu... Ah, não, eu quero isso aqui, ó. Quero isso aqui. Dá 1 sobre x, dá 1 sobre x, vezes raiz de x2 mais 1. O módulo é da fórmula da derivada, mas eu quero que dê isso. Está aí, está dando isso. Isso aqui, qualquer que seja o x o quê? Qualquer que seja o x o quê? Negativo. Eu estou fazendo a derivada no negativo. Encerra, começa.